eu achei muito marcante no discurso inicial dele foi o seguinte, primeiro que ele estava muito preparado. Então você vê que ele fez a lição de casa do que ele imagina que os senadores queriam ouvir. Não só do que ele imagina, do que ele apurou, porque ele fez o périplo nos gabinetes na sua campanha para ser aprovado. Neste bingo que ele completou no discurso, estavam alguns pontos fundamentais. O primeiro é o tom apaziguador, como você falou, e apaziguar em Brasília em 2026, esse discurso dentro do Congresso quer dizer o quê? Contenção do judiciário, autocontenção, liturgia do cargo, aperfeiçoamento dos mecanismos. Então, ele foi falando item por item, colegialidade, ele falou muito sobre colegialidade, que são demandas nesta desarmonia entre os poderes que o Congresso vem expressando com relação ao judiciário e que a gente sabe que alguns ministros resistem publicamente nos bastidores, mas que é parte da senha para naquela casa política ser aprovado. Veja, o discurso é eminentemente político porque ele está dentro de uma casa política onde se faz política, mas em outras sabatinas, a parte do notório saber jurídico também tinha um peso, ali, se não equivalente, um peso um pouco maior. Este peso hoje, até onde eu vi, está um pouquinho diminuído e as questões políticas predominam. Eu tive totalmente essa impressão também. E aí, além da questão da autocontenção, ele fez muita questão de enaltecer a política em si. Então, ele glorificou tanto o papel do Congresso na República, né, na divisão de poderes e tal, que ele quase hierarquizou o Congresso acima dos outros poderes. Assim, foi por muito pouco que ele não fez isso, de tanto que ele quis mostrar que ele respeita o poder da Casa Legislativa, dos políticos, dos senadores, e ele foi fazendo essas sinalizações de que quando um juiz do Supremo Tribunal Federal, da Corte Constitucional, julga casos políticos, o valor da política em si tem que ser levado em conta, num sinal de que, pelo menos neste discurso, ele está sinalizando que ele pretende, se aprovado, conduzir os seus julgamentos valorizando a política. Outra coisa que ele fez foi falar da pacificação, dando a entender que uma revisão de penas é algo importante. Ele não citou nominalmente o caso da dosimetria e da anistia do 8 de janeiro, mas ele falou que, além de julgar e condenar, um juiz precisa estar aberto a entender a proporção das penas a serem dadas após uma eventual condenação. Gente, só faltou ele falar, por exemplo, no caso do 8 de janeiro, né? Qualquer um que está lendo o cenário político do momento entendeu. Não à toa, o Davi Alcolumbre pautou a votação dos vetos, da derrubada dos vetos presidenciais da dosimetria para amanhã. Os movimentos estão caminhando simultaneamente. Então, ele fez isso também. E, por fim, ele fez um testemunho de fé. Ele começou a falar da sua fé evangélica, de como ele é servo de Deus, né, no termo que ele usou desde os 6 anos de idade, que nasceu num berço evangélico, da família e tudo mais, se emocionou, chorou, fez passagens bíblicas, mencionou passagens bíblicas e falou do Estado laico, falou que sabe que um juiz tem que separar a sua condição de fé da sua condução como juiz, mas em seguida falou, mas a minha identidade é a de um servo de Deus. E a base da nossa Constituição e da legalidade da República Brasileira é cristã. Algo que alguém mais rígido pela laicidade do Estado pode questionar, né? Mas ele está conduzindo ali o seu discurso de convencimento dos senadores, propondo que a sua leitura das leis vai passar pelas lentes da fé.
E falou da proteção da vida, da proteção da família, que também são todas senhas de aceno a um público mais conservador, evangélico, religioso, não só o evangélico, mas o religioso mais amplo. Então, este discurso inicial dele já deu o caminho de como ele responderia todas as perguntas. Aí, conforme os senadores foram fazendo as perguntas, ele foi reforçando e aprofundando alguns desses temas que ele fez ali na sua apresentação. Eu achei que é um discurso que, ao mesmo tempo que revela o seu preparo, revela, principalmente nessa parte final, eu vou usar um termo que eu ouvi de um analista político mais cedo, um certo desespero de medo do placar não fechar, porque ele teve que fazer um aceno, talvez um passo maior do que ele gostaria de ter feito. Ele mencionou Rui Barbosa várias vezes, mas que eu me lembre, ele mencionou mais passagens bíblicas do que Rui Barbosa. E isso me diz que o placar está muito apertado e ele precisa fazer acenos muito claros para além da base do governo e dos votos com os quais ele já conta. E desculpa, eu me alonguei, mas não, é porque eu acompanhei tudo isso e quis fazer esse introito para passar para vocês. Corroborar para passar para Juliana que apesar dele ser, como a gente disse na abertura, né, apesar dele ser evangélico, ele está sem o apoio da bancada evangélica, né? Ele começou já recebendo críticas e votos contrários da própria bancada evangélica, apesar de ter feito esse discurso tão emocionado ou falar da religiosidade, né? Como é que você viu essa abertura, Ju? Eu gosto muito de como você resumiu esse início da sabatina. Ele integra, né? Até agora não deve estar afiliado pela questão do Supremo, mas ele integra ali o grupo de confiança do presidente Lula, do PT. Então, como já há algum tempo há uma tensão muito grande entre o presidente Lula, o PT e as lideranças evangélicas, o simples fato dele ser evangélico nunca me pareceu ser uma coisa que iria amenizar esse discurso. Por mais que seja um aceno a essa população, no sentido de dialogar, talvez, a ideia seja essa, na prática, para a votação, para o Senado, isso não tem um efeito. Não se entende assim. Ele não é visto como uma liderança evangélica. Desculpa, mas você acha que o Planalto contava com isso ou não contava? Pensava nesse discurso desde 2023, quando começam as primeiras... Eu venho acompanhando também esse bastidor das indicações do Lula nesse mandato, né? Essa é a terceira indicação. E eu acho que é importante que a gente não tire isso também do cenário, de entender que ele é o terceiro ministro indicado pelo presidente Lula. Quem são os 3 ministros indicados pelo presidente Lula? 3 homens brancos, né? E 2 ministros conservadores eu até nem gosto muito da definição disso. Quando ele fala sobre, por exemplo, esse momento, eu sei que é o jogo, é assim, não, nenhuma sabatina, ela é progressista, né? O Senado expressa a população brasileira, toda eleição que acaba, a gente faz o mesmo comentário, a gente tem um congresso pior do que o anterior, em termos de conservadorismo, em termos de, enfim, também pessoas investigadas, ou mesmo nas trocas, né? Tem uma ascensão da extrema-direita e de uma extrema-direita com nenhum compromisso com o Estado Democrático de Direito, no mínimo da lei mesmo, cumprir a lei. Agora, esse cenário todo é o cenário que as pessoas que se colocam à disposição da sabatina vão enfrentar. Então, eles, como você falou sobre a preparação para esse momento, ela é extremamente profissional, é um media training, é uma equipe, não é? O Messias está fazendo a mesma coisa que fez o Dino, que fez o Zanin e que também fez o Cássio e o André Mendonça. Essa preparação, esse corpo a corpo no Senado, tal, é todo um jogo político. Inclusive, a sabatina, vocês falaram sobre a questão de não ter uma discussão jurídica mais profunda, em outras já tivemos mais, mas a sensação que eu tenho é que isso é para antes
Eu não me lembro agora tanto do Alexandre de Moraes, mas assim, eu acho que já tem quase uns 10 anos que a gente não vê uma discussão jurídica mais realmente sólida nessas sabatinas. Elas vêm acompanhando esse tempo do Brasil, que ele é um tempo de... Em algum momento foi de polarização, eu já olho para esses últimos anos num processo de radicalização. Tá difícil conectar as peças do que acontece no mundo hoje, né? No meio, a gente faz esse trabalho para você. Descubra séries que desvendam complexidades como Ponto de Partida Série, com episódios que analisam as ideologias e grupos decisivos nas eleições de 2026, ou então que aprofundam a história do conflito entre Israel e Palestina. Nosso catálogo inclui ainda documentários icônicos como o especial sobre a trajetória de Fernanda Montenegro e programas de entrevistas como Presença de Espírito, que provocam reflexões sobre vida e espiritualidade com convidados de alto calibre. Essa é uma biblioteca de conhecimento meticulosamente pensada para quem não quer mais do mesmo. É um acervo que transcende o superficial dos streamings convencionais. Assina o Meio Premium e assista.